Você fica nessa onda aí, porque ficam falando para você pagar uma conta que não existe. A conta é: mude sua cabeça e prospere. A palestra é o segredo dos milionários. Vocês querem ouvir o segredo ou não? Sim. Não tem mais segredo, eles ficam contando tudo nos stories, eles ficam falando tudo nas postagens. Não tem segredo. Mas vou te contar os passos. Segredo tinha quando não tinha rede social, quando não tinha câmera, quando não tinha vídeo, quando não tinha esse batalhão, essas milhões de pessoas mostrando a própria vida. Porque se você aprender a falar, pensar, agir, se conectar, modelar e fazer todas essas coisas, não tem como não ter o mesmo resultado. Você vai ter o mesmo resultado que essas pessoas. Não faz sentido. Marçal, o que nos difere? O nosso hardware praticamente é a mesma coisa. Tem alguns que são mais altos, outros são mais graúdos, uns são mais fininhos, é cada um do jeito. Mas o software, a gente pode copiar uns dos outros. Então vamos lá, se não tem segredo, tem o quê? Você vai anotar. Primeira coisa, hábito. Tem que ter uma construção de hábito. E o seu cérebro, ele funciona, se você propor uma dieta de hábitos, não vai funcionar. Seu cérebro vai criar aquele efeito sanfona em qualquer tipo de hábito que você fizer. Ele vai fazer para se comportar, para ganhar uma aprovação, para provar para alguém, e depois ele volta. Então o que você precisa fazer? Você precisa contar uma história para o cérebro. Todo mundo, repete assim comigo: preciso contar histórias para o meu cérebro. Porque se não contar história, você vai fazer uma dieta de ações, e a dieta, quando acabar, você vai ficar pior do que antes. Por exemplo, tem gente que quer prosperar, jogou na Mega Sena. Quase todo mundo, 99%, joga, fica rico. Quer dizer, dos que ganham, 99% ficam pior do que quando entraram. Significa o quê? Ele não contou a história de ser administrador de riqueza, ele não contou a história de ser multiplicador, ele contou uma história de vamos gastar o prêmio. É uma história que está na cabeça da pessoa. Então ela não entende de grana. Então o que ela vai fazer? Ela vai ganhar, ganhou, beleza, vai fazer o que agora? Era só contar a história de investimento. Qual que é a história? Só mexo no rendimento, não mexo no principal. Sugestão que eu dou para todo mundo: ganhou herança, ganhou Mega Sena, ganhou qualquer coisa, ganhou, não põe a mão, coloca esse dinheiro para trabalhar e se autorize a tocar só no investimento, só no rendimento. Engraçado, eu tenho mais de 60 fontes de renda, talvez, ou mais. Eu, em nenhuma fonte de renda que eu ganhe a grana, que eu faça a grana, eu já pego e vou picotar o dinheiro. Não faço isso. Tudo que entra é um princípio aqui no meu rolê. Tudo que eu faço de grana, estou contando um segredo para ficar rico. Talvez você não vê nos stories alguém falando, mas agora eu vou te falar um segredo. O segredo é: não toque naquele dinheiro. O dinheiro, ele precisa de gerar energia para depois eu colher o rendimento dessa energia. Então, por exemplo, trabalhar um mês para ganhar um salário e gastar o salário, você está no infinito. Você não vai infinitamente ficar rico. Não tem como. Marcelo, de verdade, você acha que todo mundo pode ficar rico? Todo mundo não fecha a conta matematicamente. Certo? Mas milhões de pessoas podem. Agora depende do lugar. Vou te explicar. Com o sistema operacional americano, se todo mundo no planeta tivesse a mesma vida que um americano tem, a gente precisaria de 5 planetas Terra. 5 com recursos naturais. Então nós estamos entendendo o seguinte, que quem tem um software melhor está governando sobre os outros, sim ou não? Então eu vou te falar, se você contar uma história sobre ganhar o dinheiro, ou melhor, fazer o dinheiro e gastar o dinheiro, você perdeu o jogo. Essa história é de gente falida, de gente fracassada. Um dia eu estava num evento aqui em Barueri, só com empresários, um amigo meu, Janguia de Vinícius, estava sentado comigo, Rafa. E aí perguntaram no palco: quem aqui quebrou a empresa? E todo mundo levantou a mão praticamente. Eu, uau! Aí minha mão abaixada, o Janguier, que é um grande amigo, aí ele falou assim: você nunca quebrou a empresa, Marçal? O que é isso, obstinado? Eu falei: não, nunca quebrei. Ele: mas por quê? Eu falei: porque a empresa não quebra. Quem quebrou é o dono. Aí ele falou: você sempre tem uma resposta para tudo. Não, tem mesmo. É porque essa resposta era nítida. Empresa não é um organismo vivo. Empresa amontoada de papel na junta comercial, com um prédio, com despesa fixa, variável, investimento, brand, marketing e tudo. Como é que uma empresa quebra? Só se o dono desistir dela. Se o dono não desistir, quem que segura? Quem segura um doido que falou que ia meter um foguete lá no espaço? Quem segura um doido que falou que o foguete ia dar ré? Quem que segura um doido?
Ficava analisando o Elon Musk e falava, cara, esse cara tem algum problema mental. E ele tem. Só que quando não dava resultado, era negativo para ele. Hoje é positivo. Hoje eu olho para isso e falo, mano, o cara ser daquele jeito é positivo para ele, porque ele pode fazer o que ele quiser. Esses dias eu estava jogando bola com uma pessoa, lá nos Estados Unidos, e aí a esposa dessa pessoa falou para minha esposa, falou, detectaram um síndrome não sei do que, eu não vou ficar aqui entrando para não fazer corte indevido e o povo me bater aí na internet de graça. Foi uma capacidade mental reduzida de um certo assunto. Aí fui jogar bola com ele e fiquei olhando todos os traços, falei, mano, não tem traço nenhum do que essa pessoa diagnosticou esse cara. Esse cara está com esperteza. Vou dar um exemplo, que é outro assunto, tá bom? TDAH. Todo mundo agora tem TDAH para falar que não presta atenção nas coisas. Eu quero o diagnóstico. Você não tem TDAH, você é um procrastinador, bagunçado, sem resultado, e você quer paz. Você não tem TDAH. Você está comendo dados demais na internet, está respirando rios e TikTok o dia inteiro, e aí vira alguém conversa com você, ou alguém fala com você, você fala, não, eu tenho TDAH. Você não tem TDAH, você é sem vergonha, isso que você é. Vocês querem ficar ricos, sim ou não? Sim. Dá um jeitinho de não engolir dados mais, vocês estão comendo muito dados. Então vamos lá, quer ficar rico? Você vai... Tá saudade dessa televisão? Quer dizer, não tem saudade de nada não. Esse nível aqui, ó. O que aconteceu aqui com essa TV? Esse nível aqui é o que sustenta a sociedade. Todo mundo que joga aqui, ó, joga um negócio chamado preço de mercado, preço médio de mercado. Essas pessoas, que é tipo 90% do mercado, se alguém falar que está barato, ela compra. Se alguém falar que está caro, ela não compra. Ela só joga aqui. Não sei se você sabe, quem sustenta um país não são os ricos. Quem sustenta um país são os pobres. Sabe por quê? Sim ou não? Porque paga bitributação em tudo, não presta atenção em nada, não briga por direito nenhum, nada. Então ele sustenta essa economia inteira. Em volumetria financeira, só para você entender, quem sustenta a economia e a cultura de um lugar são os mais pobres. Os mais pobres pegam todo o dinheiro e vai jogar em casa de aposta. Eles que sustentam a vida de luxo desse povo. Aí você fala, então agora é a briga dos ricos mais pobres? Não, a briga é para tirar esse tanto de gente com esse software ruim da linha da miséria, que fica pulando atrás de trio elétrico. Entende ou não? Mas se você não gosta de carnaval, nunca pulei em carnaval. Se você quiser a minha sugestão do que é o sentido espiritual, do que é carnaval, é um negócio absurdo, é uma oferenda. Mas e aí, Marcelo, o que você pode prometer para nós? Cortar todo o recurso federal desse tipo de assunto. Na hora que tiver 0 homicídio, todo mundo tratado no SUS, tudo arrumadinho, todo mundo aprendendo matemática, depois disso é que não mexe com esse tipo de coisa. Mas você pode perder voto um dia aí para presidente, você nunca vai conseguir excluir de uma pessoa a ideologia que ela carrega. Não faz sentido para mim usar dinheiro nosso, que é meu também, que eu pago dezenas de milhões todos os meses para falar que meu dinheiro está sendo empregado de uma forma correta. Não é só carnaval, é ineficiência, a procrastinação desse povo, é um monte de companheirada, é um absurdo. Mas você vem pegar o segredo dos milionários, volta para cá. Sai fora do jogo, do mercado. Por exemplo, se você for comprar uma casa, é ruim te contar, mas eu tenho que te contar. Existe um jogo atrás do jogo, que é a história que todo mundo conta. Então o preço de uma casa é o dobro do valor que leva para construir. Vocês sabem disso ou não? Então se você sabe disso, qual que é a lógica que você vai falar assim, nossa, meu sonho é ter uma casa própria. Você vai pagar o preço de mercado, vai financiar e pagar 300% do valor do preço de mercado. Eu comprei uma mansão lá nos Estados Unidos agora, eu fiquei esperando alguns meses para baixar o preço. Quando eu comecei a negociar, era um preço. Quando eu terminei, era $700 mil abaixo. 700 vezes 6 dá quanto? 4 milhões de reais? Aí você pensa, anota aí um código de quem é muito rico. Ele tem paciência, ele não tem tesão em negócio, ele não tem tesão em coisas. Então anota assim, ó, a partir de hoje, comprar as coisas abaixo de preço de mercado. Por que isso? Você tem que sair desse pacto. Os medianos, a maioria das pessoas, elas vivem atrás desse pacto de pagar esse negócio. Aí você fala, não, eu vou comprar em 24 prestações. Você não comprou um imóvel nas Casas Bahia em 24, você pegou dinheiro emprestado. Para quem não sabe,
Aquelas mobílias que eles vendem por 1.200 lá, da Bartira. O guarda-roupa. Aí você compra, eu já comprei eu já passei isso aí, já fui pobre. Você compra feliz em 24. Você paga 3 vezes o valor do negócio. Você fez foi pegar dinheiro. E os caras tinham um sonho de ser banqueiro, só que não vira banco. O que eles fazem? Eles arrumam uma história para te emprestar dinheiro. Vocês não entenderam isso até agora. Quando a Ford vendia carro em 80 prestações, eu chorei. As 20 últimas prestações não faz sentido. É só para falar na sua cabeça que é em 80. Elas praticamente não existem. Se você fizesse lá em 48 e fizesse a conta do deságio, não faz sentido você fazer em 80, é como se você estivesse perdendo 20 prestações de graça para os caras. Só que a história, eu vou pagar em 80, quem sabe eu nem estou vivo aí. Aí a sua cabeça, você fica entrando nisso. Então vamos lá. Vamos fazer dívida? Anota o segredo de dívida. Dívida tem que ser para crescer. Dívida de consumo é coisa de otário. O segredo de todo milionário, ele não tem medo de dívida. Não faça dívida só para aparecer. Se a dívida fizer você aparecer e vender por ter aparecido, faça. Mas se você não aparecer, só aparecer, para quem? Para os mais pobres, que não quer nada com nada, ainda vai falar mal de você, qual que é a lógica de fazer essa dívida? Por exemplo, vamos fazer um curso. Compra o curso e não usa. Dívida de otário. Você sentiu isso agora, né? Porque o brasileiro, eu já sei da estatística do Brasil. 7% dos brasileiros terminam as coisas que começam. Vai pegar o meu ali, eu faço questão de gastar do meu bolso para aumentar o número. Mais de 90% das pessoas que andam comigo em algum programa, tem 2 milhões de alunos. Exatamente, 92% chega até a última aula. Por ver o comportamento, eu não quero vender um trem que você não vai usar. Eu quero deixar você doido para você sair desse estado mental seu. Ser milionário não é ter uma maleta com 1 milhão, é ter uma cabeça com milhões de códigos. Com milhões em experiência, com milhões em conexões. Não é ter a maleta só te faz ser um chofer de maleta. Tem gente que acha que a riqueza é ter a coisa para mostrar. Não, é ter o fundamento para suportar a pressão daquele tanto de energia. Vários de vocês falam, não, se pôr o dinheiro na minha mão eu faço regaço. Conversa de bêbado. Não vai ninguém pôr esse dinheiro na sua mão porque você não sabe mexer com o dinheiro. Se eu perguntar para cada um aqui no individual, coloquei 10 milhões na sua mão, você vai ver gente ficando ofegante, mas não sabe falar o que vai fazer. Ela não vai dar uma casa para minha mãe. Eu vou comprar um carro do meu sonho. Gente, conta o segredo para vocês. Vocês querem aprender ou não? Quem está anotando? Levanta a mão. Só quem está anotando escreve assim, quem tem 10 milhões não precisa sonhar com mais nada. É só pôr uma parte do dinheiro para empreender, a outra para render 1%, e a outra você vai fazer suas comprinhas ou em leilão, ou vai atrás, vai para a guerra. Você vai fazer esse dinheiro virar 20 rapidão, 30, 40, 50. Se usar o digital, aí vira 500. Marçal, para com isso. Você acha isso? Acho que não, tem certeza. Só que você não entendeu o jogo até agora. Tem gente que está aqui, por exemplo, vou fazer tudo que o Marçal faz. Vou fazer live, fazer isso, ninguém assiste. Não assiste porque você não aprendeu o que você tem que falar. Tem que ter autoralidade. Você tem que ter uma vida que a pessoa está assistindo e fala, eu quero essa vida para mim. Lembra que eu falei de novo? O segredo dos milionários é a história. Você conta uma história com a sua vida que ninguém quer viver essa história, mano. Como é que faz com essa história? Não, mas eu vou falar aqui um monte de coisa que vai mudar a sua vida. Mas a minha vida vai ficar igual a sua? Se for, eu nem quero. Tem gente que quer ajudar os outros, mas a vida, tipo assim, eu seguir o que você fala, eu vou ter que dar ré. Aí você fala, então, me explica, o que eu tenho que fazer? Todo mundo tem que viver uma história maior do que dar conta de bancar mesmo. Como assim? Vamos conversar sobre isso. Depois que eu fiquei muito rico é fácil. Mas eu já fiz o que eu estou falando para vocês. É igual quando você é criança e quer provar para o seu pai que você tem juízo. É igual quando você vai casar, a mulher olha para você e fala, mas você é um menino. Você sabe que você é menino, mas você tem que parecer homem. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Você vai arrumar um serviço, você sabe que você é um idiota e não dá conta do serviço. Mas você tem que falar que dá conta. Fala ou não fala? Foi assim que começou, passar raiva num patrão, foi demitido, mas começou. E aí está o segredo. Você precisa de uma história que às vezes você não dá conta de bancar, mas você dá conta de sair. E no meio do percurso você vai arrumar um jeito de resolver isso. Se você quer ser milionário, você vai ter que fazer doideira. Vários de vocês não prosperam porque vocês acreditam que vocês têm que dar satisfação para os outros. E uma das coisas que mais fez o Pablo Marçal ser a pessoa feliz que é, foi fazer aquilo que ele tem vontade de fazer.
esse negócio de não ouvir o que você tem para dizer, não, mas o que a gente tem para dizer aqui é uma crítica construtiva. Por que você não pega essa energia e constrói um prédio para você? Constrói alguma coisa para sua vida. Para mim eu não estou pedindo. Hein? Não, mas não quer parar aqui um momento solene para te elogiar. Para quê? Se na minha cabeça eu configurei o elogio e a crítica com o mesmo resultado. É igual a zero. Vocês importam demais o que as pessoas falam. Bendito é o povo que tem um software de riqueza, de reino e de governo. Porque se esse povo entender a imagem e semelhança que esse povo carrega com um Deus vivo, nunca mais eles vão curvar para o altário. Não falei de religião. Se vocês como povo se levantarem, a busca não é para ficar rico. Porque eu vou contar o segredo da riqueza. A riqueza vai atrair coisas que você nunca pediu e não tem como você frear. Riqueza atrai ladrão demais. Riqueza atrai gente falsa demais. Riqueza atrai aquilo que parece ser bom, mas é péssimo para os seus ossos. A riqueza atrai gente que não tem noção. A riqueza vai tirar sua privacidade. A riqueza vai fazer um regaço na sua vida. E aí, você quer? Você fala, foda-se, eu quero. Porque quando você é pobre, você quer. Você fala, tô nem aí, eu vou pagar caro, mas eu vou. Não, você tem que ver. Você nunca mais vai comer em paz. Em lugar nenhum. Você vai sentar numa mesa, a pessoa fala assim, ó, sem querer incomodar você, mas deixa eu te... Fala, depois do almoço, pode ser? Não, não é morre se nós não tirar essa foto agora. Não, então se vocês vão morrer, é melhor eu parar minha comida aqui. Eu estava no aeroporto ontem, no telefone. Aí toda hora, vamos tirar foto. Eu falei, pode ser depois da ligação, que eu estou falando no telefone aqui, ó. Pode ser? Aí a pessoa para na frente, não, eu vou esperar. Eu falei, então espera aí para você ver. 1 hora de ligação. E a pessoa ficou na minha frente. Na hora que terminou, eu falei, não, você é guerreiro, vamos tirar essa. Você pode fazer um vídeo, eu sei, vamos fazer um vídeo. Você entende que se uma pessoa dedicar a energia dela de verdade, igual ela dedicou para ficar 1 hora ali ouvindo minha ligação, ela não arredou o pé, ela ficou lá na minha frente. Quando você é pobre, você quer ser famoso. E quando você é famoso, você não quer deixar de ser famoso, você quer privacidade. Alguns de vocês programaram a riqueza como se fosse para ter o poder de adquirir coisas. Só que a verdadeira riqueza não é sobre adquirir coisas, é sobre desfrutar. E tem gente que desfruta com pouca coisa. Se eu te contar que de tudo que eu posso fazer com o dinheiro que eu tenho, o que eu mais gosto, gasta quase nada. Eu pegar um saco de milho, uma canoa e uma vara de bambu com linha de nylon e um anzol na ponta. Não precisa de mais nada. Nem um alicate, nada. Nem uma cadeira com espuma, nada. Aquela lataria da canoa para mim é o suficiente para ficar 10 horas lá, respirando em paz. Inclusive fazer isso semana que vem. Eu gosto disso mais do que ir para Chamonix, mais do que ir para Califórnia para fazer esqui, muito mais. Mais do que pilotar, mais do que qualquer coisa. O trem mais bobo do mundo. Eu nunca esqueço da história que um cara viu um senhorzinho pescando numa represa um dia, numa terrinha simples. E o cara chegou e falou, eu sou consultor de empresa. Aí ele falou, o que tem? Você tem que pegar, você está sentado em milhões. Aí o senhorzinho, não, tá certo, mas é o que nós escolhemos, nós queremos viver de jeito. Não, você vai fazer piscicultura, nós vamos fazer mais tanque, você vai produzir, nós vamos exportar e nós vamos fazer um regaço. Aí eu venho lá pescando, nem mexeu. Eu falei, mas não, vai fazer isso tudo para quê? Ele, para um dia, você tirar um descanso e fazer o que você quer. Aí ele, eu já estou fazendo o que eu quero. É o que eu estou te contando. Depende da história que a sua cabeça suporta. Vários de vocês, escuta o que eu vou falar. Se tivesse experimentado o nível de cancelamento que eu tive na internet, vou falar de boa. Acho que metade de vocês tinha pulado de cima de um prédio. Os 10% do que pulou ia pular de paraquedas. Para curtir a vida doidada. Os outros iam morrer. Então você quer um segredo de milionário? Pega uns 7 hábitos que toda pessoa rica tem e imita. Todo mundo, um monte de idiota fica na internet gravando vídeo. Acordar cedo você não vai ficar rico. Deixa eu te falar, acordar cedo não vai aumentar a sua conta bancária, mas vai aumentar a sua disposição. Você vai ser o primeiro a acordar, não vai ter ninguém com energia negativa em volta. Se você acordar 1 hora, é 1 hora sem ninguém encher o saco. Tá entendendo ou não? Se você acordar mais cedo, significa que você tem que dormir mais cedo. Você vai deixar de ser um idiota, um zumbi noturno. Ah, sabe o que é? Desde a época do Jô Soares eu gosto de ficar acordado até tarde. Mas de novo, comendo dados, vai dormir. Não dorme, vive embebedando, pulando em trio elétrico. Você vai fazer o quê, cara? Você vai ficar nessa massa de manobra até que dia? Marcelo, fala um hábito bom aí. O hábito bom é acordar mais cedo, sabe por quê? Porque você vai ter paz. Acordou mais cedo,
eu sugiro para você, vai tomar banho na água fria. Então, turminha, é o seguinte, vocês querem ficar ricos ou vocês querem ter muito dinheiro? Qual dos dois? Quem é muito rico, mesmo se acabar o dinheiro, continua rico. Deixa eu explicar. Quem optou pelo dinheiro vai ser o cara da maleta. E o cara da maleta perde o dinheiro. Tem gente que é tão fanático com a maleta que mete uma algema na maleta. Os caras vão cortar seu braço, mas vai levar o dinheiro. Porque se o que você tem está na maleta, não é a algema que vai segurar a maleta. Eles vão arrancar seu braço, arranca sua mão. Mas se tiver aqui dentro, não tem como tomar. Podem cancelar à vontade. Podem cancelar à vontade uma pessoa na internet. Se essa pessoa nunca desistir, não tem como parar ela. Criei uma trend aí que bombou. Vocês viram na internet? Se o morto levantar, cancela o velório. Viu esse negócio ou não? Estourando no TikTok e tal, uma fala minha. O que eu sinto quando as pessoas querem me parar? Que elas montam um velório à força, colocam meu caixão lá e acham que eu estou lá dentro. E fica velando o corpo. Não, Marcelo, agora não vai. Meus melhores amigos, que não me defenderam, né, não estou criando intriga com vocês não, é porque vocês são cuzão mesmo. É o seguinte, esses caras, eles quando a gente está sendo bombardeado, ninguém defende. Que é normal. A gente só quer pegar a glória dos outros. A derrota você fica com ela sozinho. Glória coletiva e a desgraça é individual. É assim que funciona o mundo. E aí eles me ligaram, Marcelo, agora você não dá conta de sair dessa. Eu falava, sair de quê? Mas nem entrei, vocês estão fazendo um velório, eu não estou no caixão. Hein? Seguinte, se você levantar ou aparecer de surpresa no velório, cancela o velório. Como é que toca um velório com um cara vivo? Me explica. Como é que toca um velório com um morto levantando? Ah, Marcelo, mas é todo mundo contra mim, é minha mãe, meu pai, é todo mundo. Deixa eu te falar, eles não estão contra vocês, são seus coaches, eles querem te motivar. Eles estão querendo falar para você assim, você é ruim igual nós. E você vai levantar só para provar que não é. Não é que sua mãe está contra você, é porque ela não acredita que de dentro dela sai um negócio melhor que ela. Está entendendo ou não? Não tem nada a ver de revolta com o pai e com a mãe. É só para você ver que é psicológico. Tem mãe que tem inveja da filha porque arrumou um cara que é homem e a mãe não arrumou. Aí ela arruma um que é... Oixi, aí inveja da filha. Prosperou mais do que pai e mãe, você vai ver. É um conflito psicológico natural. Tem pai que acha alegria, raro. Mas o normal é que, como é que você conseguiu romper a barreira da pobreza? Isso é tão forte que leva 8 gerações. 8 gerações para você conseguir sair da miséria e ir para a riqueza. Sabia desse estudo ou não? 8 gerações. Uma pessoa que está lá na quebrada agora em São Paulo. Essa pessoa ela tem a chance em 8 gerações do sangue dela, não é dela, é do sangue dela sair da pobreza. Agora, com a internet, amigo, você pode sair agora, em 10% do seu tempo de vida. Você consegue sair. Mas como? Vamos explicar. CLT dá para ficar rico? Não. Então você tem que sair desse trem. Ah, mas a sua cabeça da desgraça coletiva. Mas se todo mundo deixar de ser CLT, nós vamos ter que todo mundo empreender, vai diminuir o tamanho das empresas e todo mundo vai ter seus negócios. Ah, mas eu acho que todo mundo dá conta. Então eu vou usar a palavra. Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Então não vai ter esse negócio de todo mundo. Você pode sair daí. Vai ter sempre pobre entre nós, porque a raiz da palavra pobreza significa improdutividade. Tem um bando de idiota que tem uma ideologia comunista, eles vivem pregando que é o seguinte, que a gente tem uma dívida social com fulano, com ciclano e com beltrano. Por exemplo, eles colocam a gente rico contra pobre, crente contra católico, ateu contra não sei o quê, aí coloca tudo, é briga de cor, é briga de ideologia, é briga política, sim ou não? Eles colocam a gente brigando para roubar nós todos, enquanto a gente está brigando. Porque se você for olhar, isso não tem diferença. O maior jogador de todos os tempos, negro, é o Pelé. O maior golfista do mundo, Tiger Woods, é negro. Michael Jordan, maior velocista, isso é do basquete, da NBA, da história da NBA, Jordan, maior velocista do mundo. O cara não tem caixa para ser velocista, maior de todos os tempos, Usain Bolt. Aí eu te pergunto, o que nós vamos ter que fazer? Os brancos vão ficar chorando porque os caras são mais fortes? Não! Vamos modelar o que você tem de forte. Ah, você que não sabe, os escravos, os negros, deixa eu te falar, era branco, era escravo, era cigano, era israelense, todo mundo era escravo, rapaz. Quem não tinha mentalidade de governo era escravo no passado. Você fica nessa onda aí, porque ficam falando para você pagar uma conta que não existe.
A conta é: mude sua cabeça e prospere. Anota assim, ó: milionários compram acessos, milionários compram histórias, milionários compram códigos, milionários compram moldes mentais. Por quê? Porque isso vai fazer ele ficar cada vez mais poderoso. Resumindo, o que eu quero que você entenda: meu objetivo pessoal é fazer você prosperar, para você ajudar, porque se não tiver uma base mínima de gente próspera, a gente não vai explodir o Brasil, não tem como ir para frente. Nós somos uma grande nação, mas a nossa mentalidade é miserável. Nós temos o hardware, que é a terra mais poderosa do mundo, só que o software de quem toca é de miséria. Então você fica às vezes pensando: eu vou ficar rico. Não é sobre grana. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas não tem experiência a fazer nada. Meus mentorados hoje, nós já arrumamos mais um problema hoje, não arrumamos? Por quê? Porque ficar ouvindo uma pessoa que tem resultado não vai te dar resultado, mas você ir lá e quebrar a cara vai. Nós vamos mentalizar o seguinte: você ouviu isso aqui, você foi abençoado ouvindo, sim ou não? Sim. Não vai mudar nada na sua vida. Eu não tenho a capacidade de mudar a sua vida, as suas ações têm. Sendo honesto com você, eu não sou bobo. Um dia nós vamos encontrar na rua, num lugar, e você vai falar assim: você mudou a minha vida. Eu vou falar para você: é mentira. Eu falo para todo mundo: você não fica com essa ilusão não, porque você pode acabar com a minha vida mentindo com isso aí. Eu fui a faísca e você era pólvora, só que quando você chegou perto de mim, você estava molhado. O que eu fiz foi a função número 2. Eu virei soprador de pólvora. Quando ela secou, a faísca e a pólvora é tchau. Faísca e pólvora não pode ver. Mas o que é isso? Onde eu tenho gestão e autoridade absoluta, eu exerço. Onde eu tenho relativo, eu exerço. Mas sobre você eu não tenho nenhuma das duas. Se você não quiser, você não vai mudar. E aí tem 3 níveis: tem o melhoramento, tem a mudança e tem a transformação. Segredo de vida: vá direto na transformação. Ela custa mais cara, mas dá mais resultado. Dói mais, custa mais e dá mais resultado. Melhorar, volta rapidinho atrás. Mudar, volta atrás. Transformar é um indicativo que anulou a etapa anterior. Fala com a boquinha assim, ó: transformação anula a etapa anterior. Então presta atenção: se a transformação anula a etapa anterior, o que você tem que fazer? Ser transformado. Por exemplo, um feto, quando ele nasce, não tem como ele voltar para a barriga da mãe, significa que ele sofreu transformação. A lagarta, quando ela bate asa, tem como ela voltar para o casulo? Transformação. Vocês entenderam ou não? Transformou. Morreu, aí você vai ver: nossa, eu podia ter feito os trem mais doidos do mundo e não fiz. Você foi transformado agora não volta para o corpo. Vocês entenderam ou não o que eu falei? Tem gente que é menino com 40 anos de idade. Por que você não para com essa merda? A transformação anula a etapa anterior. Então, ao fechar seus olhos, lembra de uma coisa: a transformação, ela dói mais, ela custa mais, mas ela dá um resultado que não volta. Eu buscaria a transformação. Eu voltei lá de casa, sendo bem sincero, já ressignifiquei da hora que eu falei com a Carol: se eu vir, eu vou dar meu melhor. E essa semana tem tantas oportunidades de você cruzar meu caminho e tomar um sacode, secar essa pólvora e explodir, que se você não quiser é problema seu. Eu tenho um problema muito sério comigo: eu não dou atenção para quem não quer mudar. Eu falo, eu sei que você está achando bom, eu sei que não vai mudar, porque você não está pronto para a transformação. Se você tiver, você vai do jeito que está. Ficar com medo de investir, você sempre vai ter medo. Fica tranquilo, você vai virar bilionário e ainda vai ter medo. Eu, para acabar com os meus medos, eu criei um cenário mental. Eu faço uma mentalização que amanhã vai ser meu velório, e que eu vou morrer amanhã ou hoje mesmo. E aí eu pergunto para mim mesmo: se eu fosse morrer amanhã, eu ia ter medo de assinar esse contrato hoje? Não. Assino, mesmo com medo. Eu tenho medo também. Sabe o que acontece? Amanhã, chega 4 horas da tarde, não tem velório. Aí eu falo: então eu vou ter que trabalhar para assumir aqui o trem. E aí passo o velório para outro dia. E não morre. Então tem que trabalhar. Se não morrer, filho, ó, põe um dedinho aqui, ó. Respirou, tem que trabalhar. Vocês entenderam ou não? As mulheres, inclusive, esse assunto é outro assunto. Deixa para lá. Fecha os olhos. Vamos tocar o terror essa semana. Vamos aproveitar que os otários ficam só esfregando a bunda no carnaval, no trio elétrico, e você está querendo mudar a sua vida, tá bom? Fecha os olhinhos, põe uma música aí, filho, para mudar o ambiente para nós. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo dia de hoje, eu amo fazer isso. Obrigado pelo dom que o Senhor me deu e deu para todo mundo aqui, só que esse povo não desconfia. Eu amo fazer isso.
E se eu reclamei mais cedo, eu retiro a reclamação. Foi muito bom estar aqui. Eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro, eu acredito no Senhor, na sua volta, no reino. Eu acredito que as pessoas que estão bravas, elas só querem atenção. Eu acredito de verdade nessa geração, eu acredito que nós não vamos ver pedras falando, nem mulas falando, porque nós vamos falar. Nós somos os filhos e nós vamos manifestar a glória de Deus. Nós não precisamos ser aprovados, a gente já foi aprovado antes da fundação do mundo. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Que dia formidável. Aumenta o som no fundo aí. Mentaliza agora você buscando transformação. Foi muito bom ouvir essas coisas, mas é terrível não praticá-las. E você vai sair daqui imbuído, empolgado, motivado a ser natural como a árvore. Você vai dar fruto. Mentaliza você comprando sabedoria, enchendo os seus bolsos de sementes, enchendo a sua cabeça de ideias, acessando novos lugares, conectando com novas pessoas, ideias explodindo, ações novas, resultados novos. Não precisa ficar desanimado, você vai morrer mesmo, a vida é uma aventura, ninguém vai sair vivo dela. Vai ser formidável essa viagem. E na viagem, ganha aquele que encontrar mais códigos e salvar mais pessoas. Livrar pessoas do inferno, livrar pessoas do PT, livrar pessoas da miséria, tirar as pessoas de uma vida miserável, escassa, sendo que Deus é rico, a terra é rica, a eternidade é rica, só o nosso passado que é pobre. Nós nos levantamos como um povo. Eu vejo livros sendo escritos, sendo paridos aqui, eu vejo métodos. Sim, vão te criticar porque agora você está ensinando os outros. Lembre-se, 50 milhões de pessoas são piores do que você, é certeza. Você pode ser tão ruim que 50 milhões de pessoas são bem piores que você, eu tenho certeza disso. Você pode ajudar. Mentaliza 2025, você tendo mais resultado do que dos anos 2000 até ontem.